Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes de estar aqui nessa noite, para juntamente com os irmãos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sou grato ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Orlando, sua esposa, pastora Tereza, nosso pastor Osiel, sua esposa, missionária Daniele. Que Deus continue abençoando os irmãos. Irmão Alisson, que com todo carinho entrou em contato conosco para estarmos aqui juntamente com os irmãos. Louvo ao Senhor pela vida da minha esposa também, que tem nos acompanhado, uma amiga, uma companheira, uma bênção que o Senhor colocou na minha vida. Irmãos, sem delongas, eu gostaria de ler o texto que iremos ler nesta noite, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, carta a Filemon. Essa carta não tem capítulos, né? Ela é composta apenas por 25 versículos, e nós vamos estar lendo os versículos do 8 ao 21. Aleluia. Carta a Filemon, versículo de número 8, amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Mas já como servo, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se a ti fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevo, eu pagarei, para te não disser que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Amém, irmãos? O Senhor colocou essa palavra ao meu coração. O Senhor, assim que o irmão fez o convite, essa mensagem já estava ardendo no meu coração, e o Espírito Santo disse: olha, essa mensagem preparada para aquele dia. Quando nós lemos essa carta escrita a Filemon, nós sabemos que essa carta foi escrita por um homem por nome de Paulo. Homem esse que por um tempo foi perseguidor da igreja, homem esse que por um tempo perseguiu o povo de Deus, mas certa feita ele teve um encontro com o dono da igreja, com donos dos discípulos, com o dono da palavra. E a partir daquele momento, a vida de Saulo muda. Ele muda, e nos diz a palavra do Senhor que esse homem, depois de um certo tempo, depois por volta de uns 14 anos, ele ingressa de vez no seu ministério. O Espírito Santo diz a Barnabé, dizendo: olha, Saulo, que era Paulo, separa ele, porque ele é de muito valor para mim, para a obra que eu tenho selecionado para ele. E este homem que outrora perseguia, agora começa a anunciar o Evangelho. Este homem que outrora ia atrás dos irmãos para prender os irmãos,
agora ele está sofrendo por amor ao Evangelho. Este homem vai de um canto para o outro, fazendo as suas viagens missionárias. E por onde ele passa, a palavra que é justa, que é pura, que é verdadeira, é pregado através da vida daquele homem. Aquele homem se empenha tanto, este homem por nome de Paulo, ele se empenha tanto em obedecer às Escrituras. Ele se empenha tanto em ser o imitador do seu Senhor, de ser o imitador de Jesus Cristo, que ele chega até dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando este homem está dizendo isso, ele está dizendo: olha, as atitudes que eu não tomo pela minha vontade. Eu não vou para onde eu quero ir, eu não faço o que eu quero ir. Mas o Espírito de verdade, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo disse lá em João 16, é aquele que me guia pela verdade, aleluia. E nós diz a palavra do Senhor que este homem, pregando a palavra do Senhor, sofre por esse evangelho, sofre por essa palavra, sofre açoites, sofre rejeições, sofre aprisionamento, mas ele não para, ele não nega. E aqui quando nós lemos a carta a Filemão, nós vamos ver que este homem está preso, este homem está encarcerado, ele preso, mas a palavra ninguém prende, aleluia, a palavra ninguém segura. Ele vai dizer numa outra carta a Timóteo, 2 Timóteo, ele vai dizer: ó, eu estou preso, mas a palavra ninguém prende, aleluia. A palavra continua sendo pregada, o evangelho continua sendo anunciado, porque o evangelho, a palavra não está condicionado a momento, a circunstância. Não, a palavra do Senhor ninguém para ela. Podia prender Paulo, podia jogar ele por terra, mas a palavra do Senhor continuava sendo pregada, e o Senhor ia fazendo a obra no meio do povo. E nos diz a palavra do Senhor que agora, numa dessas prisões, ele vai se encontrar com um homem, por nome de Onésimo. Deixa eu te contar um pouquinho acerca deste Onésimo. Onésimo era um escravo do seu senhor Filemão. E nos diz a palavra que ele foge, que ele escapa. A palavra não vai dizer o motivo, o que levou ele àquilo. Mas agora ele sai lá de Colosso e vai até Roma. E nos diz a palavra do Senhor Jesus que ele chega lá, e eu não sei o porquê também, mas ele é aprisionado. Alguns historiadores vão dizer que ele roubou alguma coisa, mas nada ao certo. Mas quando este homem, por nome de Onésimo, fugitivo, agora encarcerado, ele se encontra com um amigo de cela, um senhor de idade, aleluia, um senhor de idade, que quando você olha para ele, no corpo dele há cicatrizes. Cicatrizes essa que ele vai dizer com muito orgulho que são as marcas do evangelho que ele carregava no seu corpo. Aleluia. Irmão, quando nós olhamos as cartas, ele é aprisionado e muitas vezes ele sofre. Ele sabe, ele pregava e o povo perseguia, mas a palavra continuava sendo pregada. Aleluia. Sabe por quê? Porque viver um ministério pleno e abençoado na presença do Senhor não nos garante uma vida financeira boa, não nos garante muitos amigos, não nos garante ser recebido em todo lugar, mas nos garante, aleluia, uma vida eterna, nos garante uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho uma palavra para você nessa noite. Mesmo que você esteja sofrendo, passando por dificuldades, passando por momentos que ainda você pensa em parar, continua, prossiga fazendo a obra do Senhor, porque aquele que é fiel, aquele que te chamou, ele é fiel para concluir a boa obra na sua vida. Me lembro de Abacuque, capítulo 3, já foi louvado aqui nesta noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não tenha mantimento, as vacas sejam arrebatadas, todavia, eu me alegrarei,
Alegrarei porque, aleluia, porque o Senhor, Ele é o meu Salvador. Alegrarei no meu Salvador, exultarei o seu nome. Jesus Cristo vai dizer, não vos alegreis pelo que vocês vê aqui, que expulsa demônio, que faz, mas se alegreis porque o vosso nome, aleluia, está escrito no céu, no livro da vida. E nos diz a palavra do Senhor, que esse homem, por nome de Onésimo, que achava que fugir do seu Senhor o traria liberdade total. Quando se encontra agora com esse senhor de idade, por nome de Paulo, ele descobre que mesmo fugindo de Filemon, ele ainda é um escravo. Que mesmo fugindo do seu senhor, ele ainda é um escravo, aprisionado. E ele descobre que a pior escravidão não é trabalhar sem remuneração. Ele descobre que a pior escravidão ou o pior aprisionamento não é uma cela com grades, mas é estar preso pelo pecado. Hoje nós vemos que um delegado pode ir lá e tirar uma pessoa do encarceramento, mas apenas Jesus Cristo pode libertar o homem do pecado. Ele descobre que ele poderia fugir para qualquer lugar, que ele podia ir para onde for, que ele podia se esconder aonde for. Se ele não aceitasse a Jesus Cristo, ele sempre seria um escravo do pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o povo de Israel com uma mentalidade semelhante. Quando estava tudo bem, descia de água de morro abaixo, se deitava em pecados. O Senhor às vezes levantava um valente do exército, às vezes um juiz. Ia lá e o povo estava já escravizado por causa daquele pecado cometido, tirava eles. Mas a mente não mudava. Eles choravam, eles se desesperavam. Quando a servidão, talvez dos filisteus, talvez dos midianitas, talvez dos 430 anos lá no Egito, talvez dos 70 anos na Babilônia, eles choravam. Mas eles, quando estavam na bonança, não percebia o aprisionamento e a servidão do pecado entrando no meio deles. Muitas vezes oferecia sacrifício de animais, mas o sangue daqueles animais apenas encobria o pecado. Mas agora, quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vamos ver que vem um outro homem, aleluia, diferente. Aleluia, o povo estava achando que ele ia libertar o pessoal do jugo romano, do jugo político, e disse, não, eu não vim para libertar vocês disso não, eu vim para libertar vocês do pecado, da escravidão do erro, aleluia, porque outrora o sangue dos animais apenas encobria, mas João vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aleluia, por amor, o Senhor por amor entregou o seu filho. Mas nos diz a palavra do Senhor, voltando para o texto, que agora este homem, por nome de Onésimo, começa a conversar com o seu companheiro de cela, por nome de Paulo. E Paulo começa a pregar para ele. Aleluia. Paulo começa a anunciar o evangelho para ele. Eu fico imaginando, e o Senhor me incomodou demais. O Senhor, várias vezes eu li o Senhor, atente aqui, olha para cá. Irmãos, Paulo está aprisionado, amém? Paulo, ele tem cicatriz no seu corpo, através dos apedrejamentos, dos açoites. Agora, como este homem Paulo, já velho, vai convencer um homem com palavras terrenas. Como que Paulo, preso, vai pregar a teologia da prosperidade para Onésimo? Como que Paulo vai olhar para Onésimo e dizer, Onésimo, o evangelho é coisa, olha, tranquila, sem luta, sem prova,
O evangelho é uma rosa sem os espinhos. No evangelho você não chora. No evangelho você não passa por luta. No evangelho seu bolso está cheio de dinheiro, Onésimo. No evangelho, aonde você for, você é aplaudido. Tem como Paulo pregar isso? Nem que ele queira. Aleluia. Porque ele está preso. Porque ele está numa situação difícil. Mas agora, o evangelho que Paulo vai pregar para Onésimo, quando nós decorremos nas outras cartas, nós podemos ter um pouquinho de noção de como o apóstolo Paulo prega para Onésimo. Ele vai dizer: Onésimo, existia um homem por nome de Jesus Cristo. Este homem, ele era o Filho de Deus. Ele é um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus. Onésimo, ele andou nesta terra, mas deixa eu te falar uma coisa: cuspiram nele, bateram nele, maltrataram ele, desprezaram ele, Onésimo. E eu acredito que Onésimo está olhando, e o evangelho está sendo pregado. Onésimo, este homem era muito bom, ele curava, realizava maravilhas. Mas certa feita, depois de 3 anos no seu ministério, lá estava esse homem por nome de Jesus Cristo, pendurado no madeiro, sendo morto numa morte que era considerada maldita. E aí, Paulo? Mataram ele, crucificaram ele, aleluia. Primeiro dia ele até ficou morto, segundo dia também, mas ao terceiro dia, Onésimo, oh, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor que diz: não vos conformeis com esse mundo, não pegue a forma, não se amolde a esse mundo. Nós vemos que Jesus ele foi desprezado por muitos por não pegar a forma do mundo, por não se transformar de acordo com o mundo. Mandaram ele embora de Gadara porque ele não se enquadrava lá, mesmo libertando 2 homens. Muitos lugares ele não se enquadrava. Ele chegava na sinagoga para pregar e o povo punha ele para fora, não se enquadrava. Mas eles não sabiam que ele também não se enquadrava no sepulcro, aleluia. E ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ressuscitou para quê? Para que possamos ter vida com ele, aleluia. Eu imagino Paulo pregando para Onésimo, dizendo: Onésimo, eu fui crucificado com ele naquela cruz, já estou morto para o mundo, mas do mesmo jeito que ele ressuscitou, eu tenho vida junto com ele, aleluia, oh glória. Ele pode te libertar, Onésimo. Ele pode te livrar da escravidão. Ele pode te livrar da servidão, Onésimo. Aleluia. Mas e se eu aceitar esse Jesus Cristo? Como é que vai ser? Olha para o meu corpo. Marcas do evangelho. Vão te bater, Onésimo. Muitas vezes vão te expulsar de lugares. Vão te apedrejar, Onésimo. Mas só que a nossa pátria não é aqui. Aleluia. Quando nós olhamos para Hebreus, nós vamos ver que muitos, guiados por uma promessa, trabalharam, enfrentaram inimigos, os heróis da fé. Mas eles buscavam o quê? Uma pátria que não é terrena, uma pátria que é celestial, onde o arquiteto é o próprio Deus, aleluia. O evangelho é assim, o evangelho é Cristo, a palavra que deve ser pregada é Cristo, não precisa inventar muita coisa não, porque quando nós inventamos muitas coisas, nós ganhamos pessoas convencidas que o evangelho é bom, convencidas que vir na igreja dia de domingo é bom, mas não são convertidos. Mas a palavra que é
é fiel, que é justa, que é pura e verdadeira. A palavra que é cristocêntrica não ganha convencidos, mas converte aqueles que estão sob o jugo do pecado. Aleluia! Palavra. Aproveitando hoje é culto de jovens, participação dos jovens. E quando nós olhamos para hoje, é inventado várias coisas para atrair os jovens. Uma baladinha ali na igreja, um carnaval em cima do púlpito. Pode tudo, para quê? Vamos ganhar jovem. Irmão, quem ganha jovem é palavra. Quem ganha jovem é Bíblia. Aleluia, aleluia. Há muitos por aí, mas não se forma obreiro, não se formam pregadores da palavra. Evangelhos fracos, que nem se pode ser chamado de evangelho, que geram pessoas que não aguentam ouvir a palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, com comichão no ouvido, eles vão desprezar a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina, e dar ouvido a fábulas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira palavra pode até fazer com que alguns jovens lunáticos vão embora. A verdadeira palavra, depois de pregada, pode fazer até que alguns vão embora. Mas é através da verdadeira palavra que o Senhor forma obreiros na sua casa. É através da verdadeira palavra que o Senhor levanta jovens sonhadores como José. É através da verdadeira palavra que o Senhor levanta jovens que cuide da casa do Senhor como Samuel. É através da verdadeira palavra que o Senhor levanta jovens que é segundo o seu coração como Davi. É através da verdadeira palavra que o Senhor levanta Timóteos para continuar, aleluia, a carreira, a boa obra, continuar pregando o evangelho. É através da palavra. É através da verdadeira escritura. E Paulo prega para este homem, e esse homem se converte, aleluia, ao verdadeiro evangelho. E agora, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos olham para a carta de Filemon de uma maneira como se ela fosse escrita de forma carnalmente. Mas já foi até lido hoje pela manhã, quando Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo, vai dizer que toda palavra, ela é divinamente inspirada. Essa palavra, essa carta a Filemon, foi escrita porque o Espírito do Senhor inspirou Paulo a escrevê-la. E ele começa escrevendo: saudações, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja aí com os irmãos de Colossos, a irmã Áfia, o irmão Arquipo, o irmão Filemon. E ele vai escrevendo: eu estou muito feliz com vocês, porque o coração de muitos são reanimados através da vida de vocês. E o Espírito Santo vai inspirando ele. E ele vai escrevendo. E o Espírito Santo vai inspirando ele. Paulo, escreve aí, aleluia, oh glória, irmãos. Escreve aí que outrora Onésimo era inútil. Por quê? Porque estava sob a escravidão do pecado. Estava sob o jugo do pecado. Mas escreve também que agora ele já está vivendo uma nova vida, aleluia. Agora ele é um novo homem. O Onésimo antigo, sob o pecado, era um inútil, mas agora o Onésimo convertido, ele é muito útil, ele é de muito valor, porque o mundo, irmão, deixa eu te dizer, jovem, o mundo parece até ser bonito, o mundo até parece ser muito bom, mas você lá, para eles e para a obra, você se torna um inútil. Mas quando você está na presença do Senhor e se entrega de corpo, alma e espírito, você é útil para a obra do Deus Todo-Poderoso. Quando eu leio isso, tudo aquilo que está sendo escrito, toda a atitude do apóstolo Paulo para com Onésimo, eu vejo as atitudes do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Quando nos tirou de um lamaçal do pecado, quando nos resgatou e nos trouxe para a sua preciosa presença.
E o apóstolo Paulo vai escrevendo: olha, eu queria que ele ficasse aqui, porque ele é muito útil para mim aqui no Evangelho. Mas eu vou enviar ele para você, porque eu não quero que o que você faça, a sua atitude seja de forma obrigada. Mas eu quero que seja de forma voluntária, por amor. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Onésimo voltar, não receba ele apenas como servo, apenas como homem que trabalha sem remuneração, mas receba ele como seu irmão em Cristo. Aleluia! Olhe para ele e veja a mim. Olha para ele e veja a mim. Aleluia! Receba ele como seu irmão. Pode até continuar trabalhando para você, mas agora ele também tem outro trabalho. Agora ele tem que trabalhar para a obra. Ele é seu irmão agora. E o tempo deste homem de encarceramento se passa. Ele pega a sua carta. Ele pega a sua carta. Aleluia. E volta para Colossos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o escravo fugia, e depois ele era encontrado, ele retornava, o seu senhor tinha autoridade para castigá-lo, para marcar ele com ferro quente, com a letra F de fugitivo, assim diz alguns historiadores. E agora, Onésimo está voltando, mas ele não volta com a mão vazia, ele volta com a preciosa palavra. Aleluia! Onésimo está voltando para Colossos, está voltando, mas está voltando como um homem liberto, como um homem transformado. Aleluia! E agora Filemão vai aprender que quando a pessoa se entrega a Jesus Cristo, não há judeu e não há grego, não há livre e não há servos, mas todos são um só em Cristo Jesus, aquele que os chamou. E ele chega com a carta. Acredito que alguns até pensando: coitado de Onésimo, o que será da vida deste homem? Mas ele entrega a sua carta a Filemão. E Filemão vai lendo. Sabe o que? Um testemunho. A vida de Onésimo. Outrora era assim, mas hoje é assim. Aleluia. Outrora fazia isso e aquilo, mas encontrou Cristo e agora é diferente. Aleluia. É assim ou não é na nossa vida? Outrora estávamos lá fora, mas encontramos a Cristo. O velho homem morreu, as velhas práticas morreram. E agora? Agora é novo homem, agora é nova mulher. E ele vai lendo tudo aquilo que o Senhor fez para com Onésimo. E Onésimo agora é recebido como um irmão, como um amigo. Aleluia. Como um amigo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo faz na vida do homem. Só Jesus faz isso pelo homem. Só Jesus tira um homem da servidão do pecado e chama ele de filho. Só Jesus. Aleluia. Outrora, quem sabe a sociedade olhava para você e te via aos bares, se deleitando nos prazeres da carne, via você nas drogas, na prostituição. Alguns olhavam e falavam: esse não vai dar em nada. Jesus Cristo olhou e disse: ainda dá um crente. Aleluia. Trouxe para perto, lavou, transformou, redimiu e transformou no novo homem. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa não é a única carta que Onésimo vai levar. Não posso lhe afirmar que foi na mesma hora que ele levou as duas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele portava outra carta. Quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, consiste no que? Consiste dele fazer as suas viagens missionárias. E onde ele passava, o evangelho era pregado. Pessoas se convertiam a Cristo. Igrejas
eram montadas nos lares, mas depois ele começava a receber alguns irmãos que contavam para ele acerca da situação daquelas igrejas. E Paulo agora tem um trabalho dobrado. Por quê? Porque alguns hereges, algumas falsas doutrinas, existiam alguns falsos ensinamentos adentrando as igrejas. E agora nos diz a palavra do Senhor Jesus, que um certo homem por nome de Epáfras, se não me falha a memória, fala para Paulo tudo aquilo que está acontecendo lá em Colossos, os irmãos, os colossenses. E ele diz: olha, o povo lá é uma benção, a igreja lá é uma igreja boa, mas surgiram alguns lá pregando umas coisas diferentes, anunciando um falso evangelho. Mas Paulo está preso. Paulo vai dizer: eu queria muito estar aí convosco. Mas só que a mensagem que ele pregou na prisão para Onésimo, fez de Onésimo um obreiro, um ministro da palavra. Paulo estava preso, mas Onésimo já estava solto. E agora Onésimo tem a carta, tem a palavra na mão, aleluia. Paulo já não está mais sozinho combatendo as falsas doutrinas. Paulo já não está mais sozinho combatendo os falsos ensinos. Existiam alguns homens, existia Timóteo, existia outros homens, Tíquico. Mas agora eles contam também com Onésimo. E eu acredito nesta palavra que eu vou dizer ao seu coração nesta noite. Esta palavra que é pura, que é justa e verdadeira, vai trabalhar no seu interior. Vai trabalhar dentro de você, e nascerá uma chama, nascerá um desejo de fazer a obra do Senhor, de combater os falsos ensinamentos, de combater as falsas doutrinas. Haverá um desejo no seu coração de anunciar a verdadeira palavra, e você será uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque tem conhecimento na palavra. Quando não temos conhecimento na palavra e ouvimos um ensinamento errado, e nós não temos base bíblica, a gente aceita facilmente. Quando nós vemos uns vídeos, quem sabe nas redes sociais, de falsos ensinadores, de falsa doutrina, quando não temos uma base bíblica, compartilhamos. Deixamos o like, o joinha. É assim ou não é, Jota? Mas o Senhor vai trabalhar no seu coração. E essa palavra vai ser gravada na tábua do seu coração. E todos aqueles que se levantarem com falsas doutrinas e com falsos ensinamentos, o Senhor vai te usar. Para quê, irmão? Para que a verdadeira palavra seja pregada através de você, através da sua vida. A sua família será alcançada, o seu bairro será alcançado, a escola, a faculdade será alcançado. Estão tentando denegrir a palavra do Senhor por aí, estão tentando falar que essa palavra é mentirosa, mas Deus usará a sua vida para mostrar que Ele não muda, a palavra não muda, ela permanece eficaz. Aleluia. E eu já vou encerrar. E nessa carta que Onésimo levou aos irmãos, aos colossenses, quando eu olho para ela, no seu capítulo 2, no seu versículo 14, eu vejo o que foi que transformou a vida de Onésimo. Imagina só Onésimo com essa palavra, com essa carta, escrita assim, que a cédula, que para nós era contrária, foi riscada e cravada na cruz. Aleluia. E agora, irmão, já não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. O que era para ser pago foi pago.
O que era para ser pago foi pago na cruz do Calvário. O que era para mim e para você sofrer, o que era para mim e para você pagar, Jesus Cristo pagou por nós. Ninguém pode apontar o dedo para você e dizer que você está condenado, que você está perdido. Não, porque a cédula que era contrária à sua vida foi riscada, foi cravada na cruz, e já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito do Senhor. Não tem mais. O preço foi pago. O véu foi rasgado. Nós fomos reconciliados. Olha só, irmãos. De escravos do pecado a amigos de Deus, a filhos amados de Deus. Só esse motivo já dá para você dar glória a Deus o resto da semana. Aleluia. Saber que você foi salvo. E deixa eu te dizer uma coisa. E através da sua vida, através dessa carta, desta palavra que você carrega, que você examina, que você lê, que você vive, Deus vai trabalhar no meio da sua família também. E a sua família vai ser liberta. A sua família vai ser transformada. Mas é necessário tomar uma atitude diferente. É necessário ser diferente, porque chegar em casa e apontar apenas os erros não resolve nada, porque quem aponta erro é a lei. Mas comece a pregar o evangelho dentro do seu lar. Comece a pregar o evangelho para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe. Comece a pregar para você ver. Não precisa enfeitar, não precisa dizer que eles serão os superstar, que eles serão os top, não. Pregue Cristo. Olhe no fundo dos olhos dele e dizer: ei, deixa eu te dizer uma coisa, você pode achar que está feliz agora, mas a verdadeira felicidade está aqui. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te ama. Deixe que a palavra do Senhor entre dentro da sua casa nesta noite. Porque apenas estar aberto no Salmo 91 não resolve nada. Mas é necessário que essa palavra seja pregada dentro do meu e do seu coração e dos nossos lares. Para encerrar, eu quero dizer para os irmãos que o desejo do meu coração é que o Senhor levante homens igual Paulo, disposto a pregar o evangelho sobre qualquer circunstância. Que olhe para um homem perdido e vê um obreiro, um pregador do evangelho através da vida dele. O segundo desejo do meu coração é que homens como Onésimo, que estão sobre escravidão, e eu digo escravidão do pecado, se atentem que é hora de mudar, que é hora de ser transformado, que é hora de ser liberto, e que o Senhor levante esses obreiros, homens corajosos, sabe para quê? Para combater o bom combate, porque o evangelho não será destruído, irmãos. O evangelho não será destruído, mas o Senhor levantará soldados, homens valentes, homens corajosos, como Onésimo, que sabe que poderá até morrer. Porque aí fora estão dizendo: olha, lembra da pandemia, vai fechar a igreja, fecha de igreja. Acabou com tudo, nada. Fechou a igreja, mas a palavra continua. Fechou a igreja, mas os obreiros continuam. Aleluia. E agora o boato é a mesma coisa. Vamos fechar a igreja, vamos não sei o que, vamos proibir não sei o que, irmão. Pode até fechar a porta de alguns templos, mas nós continuamos nos lares de novo. Mas a verdadeira palavra continua sendo pregada. Algum de nossos irmãos pode até sofrer represálias, algum de nossos irmãos pode até ser preso, mas a palavra continuará sendo proclamada, sendo anunciada através da minha e através da sua vida. Você crê nessa palavra? Através da minha e da sua vida. Deus nos transformou. Deus nos libertou. Deus nos chamou para continuarmos a pregar a verdadeira, a pura, a santa palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a toda a igreja. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.
Amém, irmãos, glória a Deus. Deus falou conosco de uma maneira poderosa. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele nos ensina, nos guarda, e assim é a maneira que o nosso Senhor nos ensina. Amém, irmãos? Eu gostaria aqui já de agradecer a minha oportunidade, agradecer aqui também a presença do auxiliar irmão Samuel, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e que possa estar conosco novamente. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu aqui já finalizo aqui minha oportunidade.